com os fios já arrematados, então nós finalizamos aqui nessa ponta, voltamos novamente a trabalhar aqui com fio natural agora aqui na outra ponta, lembrando que nós sempre começamos a troca do fio pelo lado direito aqui do nosso trabalho, onde você pode visualizar aqui a frente da sua flor, ok? Porque como sempre vamos trabalhando com a sequência de 3 carreiras, de ida e volta, você terá apenas uma carreira trabalhada pelo lado do avesso. 2 carreiras suas sempre ficarão pelo lado do direito, certinho? Então, voltando agora a trabalhar com fio natural, eu vou voltar a fazer essa mesma sequência que trabalhamos aqui. Iniciando a carreira sempre já com bloquinho, a segunda carreira você vai iniciar com as alças e a terceira carreira iniciando novamente com bloco. Então, será essa mesma sequência aqui com fio natural. Então, eu vou prender o fio na agulha, venho aqui na alça que eu tenho aqui na base, nessa primeira alça, eu tenho uma alça aqui com 4 correntes, então venho na segunda corrente, de baixo para cima, e vou prender o fio fazendo um ponto baixo. Faço 2 correntes para dar altura de um ponto alto, e aqui no espaço dentro da alça, eu trabalho os outros 2 pontos altos. Faço uma corrente, passo para a próxima alça e trabalho o bloco com 3 pontos altos. Eu vou fazer essa mesma sequência dos blocos, sempre de 3 pontos altos separados por uma corrente. Aqui ao meio, eu volto a fazer o canto com 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos, e vou descer aqui pela segunda lateral, trabalhando com os blocos. Nessa última alça, eu vou trabalhar aqui no espaço da alça os 2 primeiros pontos altos do bloco, e o terceiro ponto alto eu faço aqui nesse último ponto alto de base. Faço 4 correntes, viro o trabalho e volto a trabalhar nas alças os blocos. Nós vamos trabalhar da mesma forma que trabalhamos essa sequência aqui com fio natural. Finalizamos aqui a primeira carreira com bloco, depois fazemos 4 correntes, voltamos a trabalhar com os blocos. Quando eu voltar aqui nessa última lateral, depois de fazer o bloco, eu faço uma corrente e um ponto alto. Para iniciarmos a terceira carreira, eu vou fazer apenas 2 correntes, viro o trabalho e no espaço da alça eu trabalho os outros dois pontos aqui do bloco. Volto trabalhando os blocos, aqui no canto eu faço um novo canto e desço novamente trabalhando o bloco e finalizo aqui com o último bloco. Vou fazer então essas 3 sequências iguais a essa aqui, trabalhando com fio natural. Terminada aqui as 3 carreiras trabalhadas com fio natural, então ficou dessa forma. Nós fizemos 3 carreiras, da mesma forma que estávamos trabalhando antes aqui com fio colorido. Então, trabalhando em apenas 2 laterais aqui do square. Então, até agora, nosso trabalho está assim. A partir daqui, eu vou virar o trabalho para iniciar a carreira, pegando aqui nessa alça que eu tenho aqui no canto. Agora, vamos trabalhar em apenas um lado aqui do square. E vamos começar a trabalhar bem aqui nessa alça que eu tenho canto. Que viemos antes trabalhando aqui uma lateral, depois fazíamos o canto e depois fazíamos a outra lateral. Então, vamos virar o trabalho assim
e a partir de agora passamos a trabalhar direto aqui nesse canto. Então, vou voltar a trabalhar com fio colorido. Eu vou prender o fio na agulha. Venho aqui na alça do canto. Eu tenho aqui 2 correntes. Na primeira corrente, eu vou fazer um ponto baixo. Faço mais 2 correntes para dar altura de um ponto alto. E aqui no espaço dentro da alça, eu trabalho mais 2 pontos altos. Formando assim o primeiro bloco aqui dessa carreira. Faço uma corrente, passo para a próxima alça e trabalho o bloco com 3 pontos altos. Faço mais uma corrente e na próxima alça trabalho o bloco com 3 pontos altos. Então, vou trabalhar aqui por toda essa lateral, fazendo os blocos de 3 pontos altos em cada alça que eu tenho aqui na base, separado sempre por uma corrente. Vou trabalhar até aqui essa última alça e volto finalizando com você. Feito o bloco aqui na última alça, eu faço a corrente e vou aqui no último ponto de base que eu tenho aqui do bloco da carreira anterior, e aqui eu vou trabalhar um ponto alto. Então, ficou dessa forma. Nós iniciamos a carreira trabalhando com bloco, depois fizemos os blocos e entre eles sempre uma corrente de separação, e aqui depois do último bloco, aqui na última alça de base, eu faço uma corrente e um ponto alto, ok? Agora, para iniciarmos a próxima carreira, a partir dessa carreira aqui, nós passamos então a trabalhar em apenas uma lateral do square. Nós iniciamos fazendo o square completo, fizemos os 4 lados aqui do quadrado. Depois, nós trabalhamos 3 sequências de 3 carreiras cada sequência, trabalhando em apenas 2 laterais aqui do square. E a partir daqui, nós vamos trabalhar em apenas uma lateral, ok? Então, para iniciarmos a próxima carreira, eu faço 2 correntes, viro o trabalho. Nessa primeira alça, eu trabalho mais 2 pontos altos, formando assim o primeiro bloco aqui dessa carreira. Faço uma corrente, passo para a próxima alça que eu tenho na base e trabalho o bloco com 3 pontos altos. E vou fazer essa mesma sequência aqui por toda a carreira, sempre trabalhando os blocos com 3 pontos altos em cada alça aqui na base, sempre separados por uma corrente. Já finalizando aqui a carreira, depois de fazer o último bloco, eu faço uma corrente, no último ponto de base, eu vou fazer o ponto alto. Então, ficou dessa forma. Para fazermos agora a próxima carreira, eu faço novamente 2 correntes, viro o trabalho. Na primeira alça que eu tenho na base, eu trabalho 2 pontos altos e formo assim o primeiro bloco aqui da carreira. Agora faço uma corrente, na próxima alça de base, eu trabalho 3 pontos altos. E vou fazer sempre essa mesma sequência
trabalhando os blocos separados por uma corrente. Depois de fazer o último bloco, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz no final da outra carreira. Faço uma corrente e faço um ponto alto aqui no último ponto de base. Corto o fio e arremato. Então, vou completar essa carreira, cortar o fio e arrematar e volto trabalhando junto com você. Terminada aqui, então, a terceira carreira, trabalhada com fio colorido e trabalhando em apenas uma lateral aqui do square, ficou dessa forma, então, depois de termos o fio arrematado. Agora, eu volto a trabalhar com fio natural. Eu vou prender o fio na agulha. Venho aqui no princípio, aqui que iniciei a última carreira, lembrando que para fazermos a troca do fio, eu vou sempre trabalhar com o meu trabalho virado para a direita. Então, aqui eu tenho a flor, indicando que o trabalho está aqui pelo lado do direito. Então, eu venho aqui no princípio dessa última carreira, aqui em cima do bloco, iniciamos ela então aqui com o bloco. Então, em cima aqui do primeiro ponto de base, eu vou prender o fio fazendo um ponto baixo. Agora, faço mais 3 correntes, passo para o próximo ponto de base e trabalho um bloco com 3 pontos altos. Faço uma corrente, passo para a próxima alça e faço mais o bloco com 3 pontos altos. Então, vai ficando dessa forma. Eu vou completar a carreira, quando eu estiver finalizando, eu volto trabalhando junto com você. Já finalizando aqui a carreira, aqui na última alça, eu vou fazer 2 pontos altos aqui dentro da alça e o último ponto alto aqui do último bloco, eu vou fazer em cima desse ponto alto final que eu tenho aqui da carreira anterior. Então, vai ficar dessa forma. Ok? Então, para iniciarmos a próxima carreira, eu vou fazer 4 correntes, viro o trabalho, passo para a próxima alça que eu tenho na base e trabalho o bloco com 3 pontos altos. Faço uma corrente, passo para a próxima alça e trabalho um novo bloco com 3 pontos altos. Eu vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira e quando eu estiver finalizando, eu volto trabalhando junto com você. Já finalizando aqui a carreira, para trabalhar aqui na última alça, dentro da alça, eu vou fazer 2 pontos altos. E venho aqui na base, eu tenho um ponto baixo, depois tem uma corrente, nessa corrente eu faço o terceiro ponto alto. Então, ficou dessa forma, ok? Para começarmos agora a próxima carreira, eu faço as 4 correntes, viro o trabalho, vou para a próxima alça que eu tenho aqui na base e trabalho o bloco com 3 pontos altos. Faço uma corrente e na próxima alça trabalho um novo bloco.
Vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira e volto finalizando a carreira com você. Já finalizando aqui a carreira, na última alça, eu vou fazer os primeiros 2 pontos altos aqui no espaço da alça. E o terceiro ponto alto eu vou fazer na segunda corrente de baixo para cima, pegando aqui por dentro da corrente. Então, ficou dessa forma. Aqui esse fio agora já vai ser cortado. Com o fio, então, já arrematado, agora nós vamos voltar a trabalhar com fio colorido. Eu vou fazer 3 carreiras, seguindo essa mesma sequência aqui com fio colorido. Começo sempre aqui nessa mesma lateral que iniciamos todas as carreiras. Então, aqui eu vou começar já, como eu tenho uma alcinha aqui, eu começo trabalhando o bloco, como eu fiz aqui. Nessa sequência, serão 3 carreiras trabalhando com fio colorido. Depois eu vou cortar o fio e arrematar e volto a trabalhar mais 3 carreiras da mesma forma que eu fiz aqui com fio natural. Então, vou fazer mais essas 6 carreiras, que são 3 com fio colorido e 3 com fio natural, trabalhando sempre essa mesma sequência. Vou completar as minhas carreiras e volto te mostrando como ficará. Terminada a sequência que fizemos, então ficou dessa forma o nosso trabalho. Nós fizemos aqui a primeira sequência de 3 carreiras com fio colorido, trabalhando apenas em uma das laterais do nosso square. Depois fizemos a segunda sequência com as 3 carreiras também trabalhadas com fio natural. Depois fizemos mais uma sequência de 3 carreiras trabalhadas novamente com fio colorido. E depois fizemos a quarta sequência trabalhado com fio natural. Cada uma das sequências tem 3 carreiras. Então, se eu abrir para cá, você vai ver aqui a nossa flor, que foi trabalhada. Primeiro trabalhamos 2 carreiras com fio verde mesclado. Depois fizemos 4 carreiras com fio colorido, que no caso do meu fio aqui é um fio lilás. A partir daí trabalhamos 3 carreiras com fio natural, trabalhando em apenas uma das laterais, em 2 laterais aqui do square. Depois fizemos uma outra sequência com fio colorido, também trabalhando em apenas 2 laterais do square. E depois fizemos a última sequência trabalhando com fio natural, também em apenas 2 laterais do square. Essas sequências daqui já passam a ter 3 carreiras cada sequência. E a partir daí, fizemos essas outras sequências, que foram 4 sequências ao todo, de 3 carreiras, trabalhando em apenas uma lateral do square, formando assim o nosso tapete, ok? A partir daqui, nós vamos começar a fazer o bico do nosso tapete. Eu vou começar a trabalhar nessa parte aqui, onde eu tenho a flor aqui na parte de baixo. Então, vou começar por esse canto aqui com fio natural. Então, para fazermos o bico, eu vou trabalhar agora com o mesmo fio mesclado colorido que eu fiz a flor, ok? Onde eu trabalhei aqui com as pétalas da flor, eu vou trabalhar agora aqui formando o bico do nosso tapete. Então, eu vou começar prendendo o fio na agulha. Apesar de ser um fio número 6, eu continuo trabalhando com a agulha número 4. Eu venho aqui no primeiro ponto de base, que é esse ponto aqui do cantinho. Aqui eu vou prender o fio, fazendo um ponto baixo.
faço uma corrente no mesmo ponto de base. Eu vou trabalhar 3 pontos altos. Faço mais uma corrente e no mesmo ponto de base, mais um ponto baixo. Então, fiquei aqui com a formação de uma pequena pétala. Agora, eu vou fazer uma corrente, passo para a próxima alça de base e vou formar uma outra pétala, trabalhando um ponto baixo, uma corrente, 3 pontos altos, uma corrente e mais um ponto baixo. Então, vai ficando dessa forma. Faço novamente uma corrente de separação, passo para a próxima alça e vou trabalhar uma nova pétala. Faço um ponto baixo, uma corrente, 3 pontos altos, uma corrente e mais um ponto baixo. Então, vai ficando dessa forma. Eu vou fazer essa mesma sequência aqui por toda essa parte aqui, onde eu tenho a base com fio natural. E quando eu chegar aqui nessa última alça do fio natural, para passar já para a parte colorida, eu volto trabalhando junto com você. Então, até agora, nós vamos trabalhando uma pétala em cada parte aqui do fio natural, onde eu tenho a base aqui com fio natural, e vai ficando dessa forma, ok? Quando eu chego aqui, passando aqui do fio natural já para o fio colorido, eu tenho essa alça aqui, onde havia um canto aqui na base, que foi onde nós trabalhamos a última sequência, trabalhando nos dois lados aqui do square. Nessa alça aqui eu não vou fazer nenhuma pétala. Então, para passar já para a próxima alça aqui com fio colorido, eu vou fazer 2 correntes. Faço 2 correntes, passo já para a próxima alça, já aqui com fio colorido, e faço um ponto baixo. Dá a impressão que vai ficar embolado, mas no final não vai. Se você fizer uma pétala aqui, depois o seu tapete vai embabadar. Então, não faça essa pétala aqui nessa alça. Então, aqui eu faço o ponto baixo, a corrente. Volto a fazer os 3 pontos altos. Uma corrente e um ponto baixo. E agora eu volto a trabalhar normalmente fazendo apenas uma corrente de separação. Então, faço uma corrente de separação, passo para a próxima alça e volto a trabalhar a mesma sequência de um ponto baixo, uma corrente, 3 pontos altos, uma corrente e um ponto baixo. Então, vai ficar dessa forma. Vai ficar esse espaço aqui um pouquinho mais largo, diferente das outras alças, mas que depois, quando viermos fazendo a segunda parte aqui do bico, você nem vai perceber isso aqui. Então, você vai trabalhar essa mesma sequência em cada alça que você tem aqui na base. Aqui ao meio, como você já tem uma alça, você vai trabalhar nessa alça do meio, vai descer aqui pela lateral, fazendo a mesma sequência. Quando você chega aqui nessa outra quina do tapete, que é um bloco com 3 pontos altos, você vai trabalhar aqui nesse último ponto de base, fazendo a pétala como fizemos aqui no primeiro.
Depois vai descer aqui pelo tapete. Quando você chegar novamente aqui, no encontro aqui, deixa eu virar aqui para você poder ver melhor. Aqui no encontro novamente das alças com essa parte aqui do tapete, onde nós tínhamos o square completo, aqui você vai fazer 2 correntes de separação, pula essa alça e já volta a trabalhar aqui. Então, eu vou completar aqui o nosso tapete, trabalhar toda essa parte aqui do bico e volto te mostrando como ficará. Já completando aqui a carreira, eu vou fazendo aqui a última pétala. Faço a corrente de separação e vou prender com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo que iniciei a carreira. Então, ficou dessa forma. Aqui eu vou cortar o fio. Passo a ponta aqui por dentro da laçada. Aperto para ela não se desmanchar. Venho aqui por trás, eu tenho 2 pontas do fio aqui próximos um do outro. Eu vou passar a minha agulha aqui, pegar uma agulha aqui mais fina. Vou pegar um ponto de baixo, pegar essa ponta que eu tenho aqui em cima e trazer ela aqui para baixo. Então, fiquei aqui com um fio do lado do outro. E agora eu vou amarrar fazendo os 3 nós. O primeiro eu não aperto muito para não repuxar o ponto de base. E os outros 2 eu faço bem firmes. Então, aqui agora é só cortar o excesso do fio. Agora eu vou mostrar para você como é que ficou. Ficou dessa forma. Aqui você vê a diferença, que aqui nesse pedacinho aqui, que é passando aqui do square para o outro, nós pulamos essa alça que eu tenho aqui no meio. Então, aqui nós ficamos com 2 correntes. Temos 3 lugares aqui no tapete que vão ficar assim com 2 correntes. Esse aqui também, que é sempre nessa quina que nós temos aqui do square completo, passando aqui para essas laterais. Então, aqui eu tenho também 2 correntes. E aqui nesse outro lado que já havíamos feito juntos, também temos 2 correntes. E o restante são as pétalas com uma corrente de espaço entre elas, ok? Aqui no canto, ficou dessa forma que eu já tinha uma alça no canto que eu tinha uma alça, eu trabalhei dentro da alça. No canto que eu tinha apenas o bloco, eu trabalhei aqui bem na quina, no alto aqui do ponto que fica na quina, ok? Agora, a partir daqui, nós vamos passar a trabalhar com fio verde mesclado, que é esse mesmo fio que eu fiz aqui, essas primeiras carreiras aqui do nosso square. Então, trabalhando com fio verde mesclado, eu vou prendê-lo na agulha. Venho aqui em uma alça que eu tenho aqui entre as pétalas. Eu vou fazer em uma alça próxima aqui ao canto, mas você pode começar em qualquer alça que o processo é o mesmo. Eu vou prender o fio aqui fazendo um ponto baixo em uma das alças. Faço 2 correntes para dar altura de um ponto alto. E faço mais 2 pontos altos. Então, formei aqui um bloquinho com 3 pontos altos. Agora, vou fazer 4 correntes. Venho aqui nesse último ponto alto que eu fiz aqui bem no alto dele e vou fazer um ponto alto aqui atravessado. Então, ficou dessa forma.
passo para a próxima alça, que tem aqui entre as pétalas, e faço 3 pontos altos. Então, fica dessa forma. Faço novamente 4 correntes. Agora, vou fazer um ponto alto atravessado aqui no alto desse último ponto que eu fiz aqui do bloquinho. Passo para a próxima alça e faço novamente o bloquinho com 3 pontos altos. Então, vai ficando dessa forma. Aqui na quina, onde eu tenho esse aqui, essa pétala aqui na quina, vou fazer da mesma forma. Então, faço 4 correntes. Venho aqui no último ponto alto que eu fiz do bloquinho, bem aqui no alto dele, eu passo a minha agulha e formo um ponto alto atravessado. Passo para a próxima alça e trabalho o bloco com 3 pontos altos. Então, fica dessa forma. Eu vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira, trabalhando em cada alça que eu tenho aqui na base, o bloquinho com 3 pontos altos, depois eu faço as 4 correntes para formar o arco e um ponto alto atravessado. Vou fazer a mesma sequência e finalizar com um ponto baixíssimo aqui nessa segunda corrente que iniciei para formar aqui o primeiro bloco. Corto o fio e arremato. Então, vou completar a minha carreira e volto te mostrando como ficará. Depois de finalizado, nosso tapete ficou dessa forma. Vou puxar aqui para você poder ver a outra lateral. Então, estamos finalizando essa videoaula. Para vocês que gostaram, eu quero convidar você para curtir os nossos vídeos, compartilhar com suas amigas e para você que ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva para que você não perca nenhuma das novidades que vão aparecendo por aqui. Então, estamos finalizando aqui o tapete do lavabo do jogo Maria Neide e na próxima videoaula começamos a aprender a fazer o tapete para o pé do vaso, ok, meninas? Encontro vocês então nas nossas próximas videoaulas. Beijinhos e até mais!